Fala, torcedor! E aí, tudo bem com vocês? Sábado e amanhã tem Flamengo. Amanhã tem Flamengo em dose dupla, hein? Não esqueça. Primeiro jogo ali, já às 6 horas, 6 e pouquinho ali. O jogo do Sub-20. Vale título. Isso mesmo. A garota do Flamengo vão disputar o título aí contra o time lá do Chile. É isso mesmo. É contra o time do Chile. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que vem mais um título aí. Eu acho que esse Sub-20 vai conquistar esse título. Esse time aí que eliminou o Palmeiras, ele conseguiu eliminar o Palmeiras, porque o Palmeiras perdeu 3 jogadores aí. Foi expulso 3 jogadores, então eles conseguiram mais. Não é lá essas coisas não. O Flamengo, se jogar certinho, vai ser campeão. Eu tô achando que vem o quarto título consecutivo. Já pensou? 4 títulos consecutivos? Quatro, não, terceiro. Ei, que quarto título? Terceiro título consecutivo, né? O Flamengo já foi 2 vezes campeão seguido aí. Vamos pro terceiro ano aí seguido aí, né? Quem sabe, mais um título aí pra Gabi. A garotada tá jogando bola, tá jogando bem. Vamos falar um pouquinho do Flamengo também, desse time sub-20 e falar também do Flamengo de amanhã. O nosso time entra contra o Timão. Ué, isso mesmo, Flamengo e Corinthians. Esse é o verdadeiro clássico dos milhões. Flamengo e Corinthians entram amanhã à noite. O jogo será bem à noite aí, já no finalzinho da noite aí. Contra o time do Corinthians, 8h30, se não me engano, acho que é 8h30 o jogo. Acho que é isso mesmo, 8h30 o jogo. Flamengo e Corinthians lá no Itaquera. Lá não tem desculpa de não jogar futebol, porque o gramado lá é tapete. Eu costumo falar que o gramado da Itaquerão ali é o melhor gramado do Brasil. Não tem jeito, melhor gramado do Brasil. O campo do Corinthians é muito bonito demais, é muito bonito, gramado 100%. Então, e o Flamengo se dá muito bem quando joga lá, a gente sabe disso. Principalmente o Arrascaeta, esse que tá aí na capa aí, o Arrascaeta tem jogado muitíssimo bem lá. Nesse último jogo o Arrascaeta não jogou muito bem. Tava voltando, não jogou bem. Tomara que volte a jogar bola nesse jogo contra o time do Corinthians. O Flamengo precisa de uma vitória para encostar dos líderes. E vamos para esse jogo contra o time do Corinthians, jogo muito importante. O Flamengo vem numa sequência aí muito boa. Seguimos firme e forte. O Flamengo vem crescendo. Depois do empate contra o Fluminense pelo Cariocão, vencemos o Cruzeiro, vencemos o Botafogo e agora vencemos o time do Remo e vamos para o Corinthians agora. Vamos buscar essa vitória aí. Vamos falar um pouco desse jogo, falar da Libertadores, que o Flamengo joga amanhã pelo Sub-20. Mas antes a gente tem que pedir aquele like. Chegou no vídeo, meu amigo, deixa o like, não vai pagar nada, vai nos ajudar muito. Deixa o like, vai nesse joinha aí, deixa o joinha pra gente que nos ajuda muito. Se quiser deixar um comentário, pode deixar. Se quiser deixar o resultado, vamos brincar, fazer uma brincadeirinha aqui. Quem é que acerta o jogo de amanhã? Eu vou colocar Flamengo amanhã 3-1. 3-1 Mengão, isso mesmo. Eles vão fazer um gol do Flamengo, eles vão conseguir fazer um gol do Flamengo. O Flamengo não tomou gol até agora, mas eles vão conseguir fazer um gol do Flamengo. O Flamengo vai abrir 2-0, eles vão fazer 2-1, o Flamengo vai fazer 3-1. O que vocês acham? Coloca aí nos comentários aí quanto é que vai ser o jogo. Meu resultado vai ser 3. Vamos ver quem é que vai acertar. Fazer essa brincadeira. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Se inscreve, é de graça, não paga nada. Nosso canal é bem pequenininho. É para falar do nosso Mengão, falar do futebol. Coisa que a gente ama demais. Flamengo aqui, a raiz, né? Isso aí. Esqueça do like. Like é muito importante e se puder se inscrever no nosso canal, se inscreve aí. Vamos falar um pouquinho do Mengão aí, das notícias do Flamengo. Aqui do Flamengo todo dia tem notícia. Vamos começar falando da Libertadores Sub-20. O Flamengo joga amanhã, meu amigo. Amanhã tem decisão. Olha, 6h30 da noite aí. Tem a decisão da Libertadores aí, Sub-20. O Flamengo chegou à final pela terceira vez consecutiva. Vale lembrar que o Flamengo foi campeão 2 vezes consecutivas. E ainda foi campeão 2 vezes mundial. Já pensou bimundial e bilibertadores. Isso mesmo. E o Flamengo joga amanhã. O Flamengo, se jogar certinho, o Flamengo tem todas as condições de entrar em campo e conseguir uma boa vitória e conquistar o terceiro título consecutivo. A garotada jogando muita bola. Eu acho que o Flamengo tem destaques muito bons na Libertadores. Só a garotada boa de bola ali. Nesse último jogo ali, o Pablo Lúcio fez um golaço, né, da entrada da área ali, batendo lá no ângulo lá a bola. O Flamengo tem bons jogadores mesmo, bom a garotada aí. Tomara que eles façam uma boa partida e consigam uma boa vitória diante do time da Universidade lá do Chile. Eu tô confiante, eu acho que se a garotada vai conquistar o título amanhã. Vai conquistar esse título da Libertadores, terceiro consecutivo aí. Dificilmente o Flamengo perde esse título. Então, vamos ver essa garotada primeiramente entrando em campo, fazer uma boa partida para ganhar o título. E depois desse jogo, a gente vai ver o nosso time principal jogar, entrar em campo lá no Taquera, jogo lá na casa do Corinthians. O Corinthians não vem bem, o Corinthians está em crise. Empatou meio de semana 0-0 com a Chapecoense e agora enfrenta o Flamengo. Vale lembrar que o Corinthians já venceu o Flamengo esse ano. Lembra da Supercopa lá em Brasília? Venceram, isso mesmo. 2-0 e o Flamengo não viu nem a cor da bola. Aquele jogo, o Corinthians dominou o jogo, né? Dominou completamente. Eu acho que o Flamengo não conseguiu jogar. Mas hoje são tempos diferentes. Lá nós tínhamos o Felipe Luiz, o time voltando, o time tudo cansado, não conseguia ritmo de jogo, falhando muito, né? O Flamengo era um time totalmente diferente, com as convicções do nosso Felipe Luiz, que tinha Plata como centroavante, Carrascal,
Bruno Henrique, esses caras que ele sempre contou, né, porque lá, e não estavam conseguindo fazer gol. Um ataque que não fazia gol, né? O ataque do Flamengo era um ataque que não fazia gol. Bruno Henrique, Plata, Samuel Lino, esses caras não faziam gol, né? Infelizmente essa é a verdade. Ele deixava caras que faziam gol no banco de reserva, como Luiz Araújo, como o Pedro, esses caras que ficavam no banco de reserva. Infelizmente, esse era o pensamento do Felipe Luiz, tanto é que saiu, né? Tanto é que foi dispensado, porque a gente estava vendo que a gente estava levando a temporada para o Aragabracho por causa do quê? Porque o Felipe não conseguia colocar um time que era coerente, o time certo. Ele colocava o time na cabeça dele, que Plata gera jogo. Plata não gera jogo. Tá escrito aí, ó, tá vendo aí, ó, Plata gera jogo? Quem gera jogo é Pedro, é Luiz Araújo, é esses caras. E vamos ver qual time que vai entrar em campo aí. O GE já soltou uma provável escalação aí, lembrando que nós temos um desfalque de 2 jogadores. Pulgar levou o terceiro cartão amarelo, né? Está fora desse jogo contra o Corinthians. Também o Léo Pereira também. Na entrevista depois do jogo, o Leonardo já falou assim, que não ficou nem um pouquinho com medo de perder esses jogadores, porque ele falou assim que o elenco do Flamengo é forte. E é verdade, o elenco do Flamengo é um elenco muito forte, cara. Muito forte e tem tudo para o jogador que entrar ali. No lugar do Léo Pereira pode entrar o Danilo, pode entrar o Vitão. Tá de boa. São baitas zagueiros. Danilo joga muito bem, Vitão também. Eu acho que vem o Vitão, tá aí na capa aí que parece que nessa escalação aí parece que vem o Vitão, e eu acho também que vem o Vitão, porque o Vitão é um jogador mais rápido, que o Corinthians tem um ataque mais rápido, então eu acho que vem o Vitão mesmo ali atrás. No meio de campo, a dúvida é Everton Araújo ou De La Cruz. De La Cruz nem apareceu nessa lista aí de relacionados. Mas eu não sei nem o que acontece com o De La Cruz, né, cara? O De La Cruz é um grande jogador, um baita de jogador, joga bola demais, mas não aparece e não jogou. Ele não jogou até agora com o nosso Leonardo Jardim. Essa é a verdade. A Cruz até agora não apareceu. Não apareceu, não sei o que está acontecendo. Não sei se é o preparo físico, não sei se o Leonardo não conta com ele, porque nesse jogo contra o time do Remo, era para ter colocado o De La Cruz lá no finalzinho do jogo e não foi, não entrou. Então, rapaz, eu não sei. Mas esse jogo contra o Corinthians seria um jogo pro De La Cruz, que é um cara que sabe sair jogando, tem aquele toque em profundidade, aquele toque de corta-passe, né? Aquele que acha passe na frente. Eu acho que é um jogador até melhor que o Everton. O Everton hoje é um jogador mais de contenção, mais de proteção, né? E vamos ver quem vai aparecer. O GE colocou que vem o Everton Araújo. Não sei. Eu queria que viesse o De La Cruz, mas não sei também como é que o cara tá, que a gente não sabe, né? Se o cara tá bem ou não tá bem, né? Lá na frente, a dúvida mesmo, sinceramente, é nenhuma. Todos estão disponíveis ali para o jogo. Fora o Bruno Henrique que tá machucado ainda. Mas o Samuel Lino que se recuperou, já vem para o segundo jogo fazendo gol e jogando bem. Eu acho que a melhor notícia que o Flamengo tá tendo com o Leonardo Jardim é essa, né, cara? O nosso Samuel Lino se recuperando no futebol, foi aplaudido nesse último jogo contra o time do Remo. Foi aplaudido, tá feliz, comemorando o gol. Ele não tá comemorando o gol, ele fez um gol esses dias atrás, tempo atrás aí, quando o nosso Felipe Luiz era técnico, ele nem comemorou. E agora não, comemorou esse gol, comemorou o gol contra o Botafogo, comemorou esse gol contra o time do Remo, jogando bem, buscando, trabalhando muito, se envolvendo na frente, mudando de posição, infiltrando no dentro. Olha, rapaz, eu tô gostando demais do Samuel Lino. Eu acho que o Leonardo Jardim tá recuperando o futebol desse cara e tá recuperado, viu? E lá vem ele. E o Cebolinha, que era um cara que a gente sempre queria ele ali no time, tá ficando pro lado. Tá ficando pro lado. E tem entrado e não tem jogado bem, né? Essa é a verdade. O Samuel Lino tem jogado muito melhor. Então, olha aí, ó, a recuperação do nosso Leonardo Jardim. O nosso Lino está sendo recuperado e tá começando a jogar futebol. Pedro, a gente não precisa nem discutir, né? Pedro é o cara que gera jogo mesmo, o cara, o paredão ali na frente, ali, além de fazer gol, nesse último jogo não fez gol, mas ele é o cara que sempre tá aquele passe, aquela proteção, aquela tabela. É, meu amigo, Paquetá deve pintar nesse jogo, estão dando que o Paquetá vai pintar, Carrascal também, e o nosso mago, nosso Arrascaeta, que não jogou bem nesse último jogo. O Arrascaeta ficou devendo nesse jogo contra o time do Remo, não jogou nada. Então, mas só que o Arrascaeta, sempre quando joga no Itaquera lá, no campo do Corinthians, ele sempre tem jogado bem. E sempre faz um golzinho dele contra o Corinthians. Ele gosta de deixar a marca dele contra o Corinthians. Então, olha aí, ó. Eu acho que amanhã tem gol do Arrascaeta. Eu acho que tem. O Arrascaeta vai entrar e vai fazer uma boa partida. Então, são essas dúvidas que eu acho que o Leonardo Jardim vai mudar. Ele não gosta de mudar muito. Eu acho que deve vir mesmo o Varela mesmo na direita, no lugar do Everton, do Emerson Royal. Ali na zaga deve vir o Vitão mesmo, ou o Danilo, qualquer um dos dois tá ótimo. Na esquerda continua do mesmo jeito, Alexandro ali, né, Ortiz. No meio de campo ali vem com o Jorginho, Everton Araújo ou De La Cruz. Eu queria o De La Cruz, mas eu acho que o Leonardo Jardim vai vir com o Everton Araújo mesmo. Lá na frente, o nosso Arrascaeta, na direita, Paquetá, Pedro e Samuel Lino. Esse deve ser o time, eu acho que vai ser esse time mesmo.
E que time, viu? Que time para entrar em campo lá, lá no Itaquera e vencer o Corinthians, jogo muito difícil. O Corinthians vem para uma situação complicada, o Corinthians empatou o último jogo aí contra o time da Chapecoense 0-0, precisa vencer, e uma derrota amanhã para o Flamengo, o técnico do Corinthians cai. Pode ter certeza. Se o Corinthians perder pro Flamengo amanhã, o técnico cai. E eu tô achando que vai perder. Eu acho que o Flamengo amanhã ganha tranquilo. 3-1 meu resultado. 3-1. 3-1. Eu vou colocar gol de Arrascaeta, Pedro e Samuel Lino. Esses 3 caras vão fazer gol. E vamos ver esse jogo aí muito importante. O jogo será às 8h30 da noite. Mais tarde aí, mas antes a gente tem a Libertadores. Não esquece, a garotada entra em campo na Libertadores. Esse jogo é muito importante aí, ó. É mais um título pro Mengão aí do Sub-20. Eu acho que vem o 3º título consecutivo. Eu acho que vem, meu amigo. Eu acho que vem. Eu tô com muita fé que vem. E depois a gente vai ver o Mengão fechando a noite aí com uma boa vitória em cima do Corinthians, 3-1. Meu placar é 3-1. Então é isso, meu amigo. Amanhã tem futebol. Flamengo às 6h30 e às 8h30, Mengão aí entrando em campo e fazendo mais uma boa vitória fora de casa e encostar nos líderes, porque o Palmeiras e São Paulo se duelam. Já pensou em empatezinho lá? Seria bom demais, hein? Um empatezinho ali seria bom demais ajudar o Flamengo. Ah, como ajudaria. Valeu? É isso aí, são as notícias. Hoje é sabadão. Hoje temos jogos aí pelo Campeonato Brasileiro. Amanhã também tem. São jogos importantes, principalmente esse jogo de São Paulo e Palmeiras. A gente torcendo por um empatezinho aí. Vamos ver o que vai dar. E à noite a gente vai ver o nosso Mengão ser campeão da Libertadores Sub-20. E mais tarde ver o Flamengo vencer o Corinthians lá no Itaquera. Que lá o campo é nosso. Quem manda lá é nós. É. Sempre. Ultimamente o Flamengo tem jogado muito bem lá. E sempre quando o Flamengo joga lá, o Flamengo consegue boas vitórias. E antes da gente encerrar o nosso vídeo, a gente tem que pedir aquele like. Isso mesmo. Passou pelo vídeo, viu o vídeo, resenhou com a gente aqui. Deixa o like. Dá um joinha pra gente aí. Vai nesse joinha aí, ó. Clica nele aí que vai nos ajudar muito. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, é de graça, não vai pagar nada. Valeu, meu amigo? Um abraço a todos, fiquem na paz. Um bom sábado, vamos assistir esse jogo dos Campeonatos Brasileiros hoje aí, amanhã também tem. E, mais importante, ver o Flamengo ser campeão da Libertadores e depois ver o Mengão vencer o Corinthians lá no Itaquerão. É isso aí, fui! Um abraço a todos, um bom sábado e amanhã, domingo, vai ser com vitória. 2 vitórias do Mengão, valeu! Fui!